E é tempo de quê? Tempo de restauração. O Salmo 126 não é atribuído, né, não aparece quem foi o escritor dele, né? Apesar de outros salmos serem atribuídos ao salmista Davi, o Salmo 126, eles assemelham a algum judeu que passou na época do povo cativo, né? E ele louva ao Senhor porque retirou o cativeiro do seu povo, né? E esses versículos aqui do 1 ao 6, né, vai nos dizer grandes coisas. O versículo 1 ao 3 vai dizer que o salmista, ele olha para trás, né, pelas lentes de um retrovisor, né, contando a história da libertação, que vai dizer: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonhavam, os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este. O versículo 4, ele vai se fazer no presente. Ele olha para o presente, que diz assim: faz-nos agora regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. E o versículo 5 e 6, ele olha para o futuro, olha para frente com uma grande missão a cumprir, que diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então é um verbo de ação, de futuro, né? Aleluia! Estamos entrando aí em 2026 e nós temos que pedir ao Senhor um tempo de restauração. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, né? Que remete o quê? A corrupção. Vemos escancarado aí o noticiário, né? As reportagens sobre os fatos que evidenciam sobre a corrupção. Aleluia. Hoje mesmo nós acordamos com uma notícia que o país foi bombardeado, um certo país foi bombardeado e foi capturado um presidente, né? E se você parar para pensar, nós estamos em crise, né? O mundo está em crise. Eu sempre lembro de um pastor que pregou que diz assim: o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Aleluia. E a credibilidade do povo, né, dos nossos governantes está em baixa, né? Nós não estamos conseguindo acreditar em mais ninguém. E mesmo o ano que está nascendo agora é um ano de eleição, mas a esperança do povo vai se o quê? Se esvaziando. Aleluia. Em virtude o quê? Ao mecanismo de corrupção. Cada dia mais a corrupção está se estendendo e a gente fica abismado, né? Tem um povo aí que gosta de jogar na loteria, até o jogador da loteria foi corrompido, até as pessoas estão dizendo que houve corrupção. Mas a nossa vida, né? Uma grande notícia que nós possamos ter é que a nossa vida não está na mão dos políticos. A nossa vida não está no poder econômico. A nossa vida, ela está onde? Nas mãos do Senhor Jesus. Aleluia. E esse texto vai dizer lá atrás, em 2 Reis, eu não me recordo aonde está escrito sobre a divisão, né, de Samaria, capital, aleluia, das tribos do sul, após a morte do rei Josias, que foi a tribo de Judá e Benjamim. O rei Nabucodonosor, eu peço que alguém pegue um pouquinho de água gelada para mim, por favor. Glória a Deus. O rei Nabucodonosor, ele cercou a cidade de Jerusalém, né? E foi uma cidade arrazoada, né? Que os jovens, velhos, foram crianças, mancebos, foram todos passados ao fio da espada. Obrigada. Foram passados ao fio da espada e foi tudo destruído, aleluia. E o povo foi levado para onde? Cativo, aleluia, Jesus. Para onde? Para a Babilônia. E um cativeiro de 70 anos. E o que parecia isso aos olhos de muito? Parecia que era o fim, aleluia. Porém, Deus estabeleceu sua disciplina em um prazo.
Ele deu um prazo, 70 anos e nem mais um dia. Quantas vezes a gente está em tempos difíceis e a gente já considera que é o fim. A gente não vê mais saída em diversas situações. A gente já determina que é o fim. Mas ali o Senhor estabeleceu um tempo. Ele falou, são 70 anos e nada mais. Aleluia. O rei Beltesazar, em sua bebedeira, profanou a Deus e ele estava escarnecendo isso no povo cativo, né? Ele estava bebendo nos vasos de ouro e Deus deu uma grande vitória à Babilônia. Dário Medo entra, né? Ele entrou pelas brechas do trono, aleluia, e mata Beltesazar. Ele entrou pelas brechas da muralha, aleluia, Jesus. E Síria e Pérsia, no primeiro ano, né, determinou a volta, eles foram libertos. Então, ao final de 70 anos, os judeus, eles foram soltos para a sua terra para recomeçar a sua história, aleluia. E nesse ano nós vamos declarar a nós, povo, né, do Senhor, recomeçar a nossa história, aleluia. Eu vi aí uma grande profecia, uma irmã falando que Deus no ano de 2026 iria entrar com providência na nossa história. Então eu creio que esse medo, esse desespero que talvez nós esteja passando, né, o Senhor vai dar vitória, aleluia. Como Deus restaurou a sorte de Sião e Jerusalém, Ele vai restaurar a nossa também. Aí depois do povo ter perdido tudo, né, o povo perdeu tudo, terra, quem estava cativo por 70 anos tinha perdido tudo, perdeu terra, família, perdeu seus cultos, perdeu talvez sua alegria, sua esperança, o povo tinha perdido tudo. Imagine você tem uma família, né? Você tem um trabalho, você tem a sua casa, o seu lar. Glória a Deus. Você tem uma estrutura, né? Você tem sonhos, você tem esperança. Imagina vir alguém, né, e te dominar, tirar você da onde você está, te levar cativo para um lugar. Como fica a nossa esperança? Ela fica destruída. Como fica, né, a nossa vontade de fazer alguma coisa? A gente não fica com vontade. Hoje em dia, por poucas coisas que vêm nos atingir, a gente já pensa em destruir, em desistir. Imagina você sendo levado cativo e depois voltar. Como está a sua esperança? Aleluia. Aleluia. Daí nós refletimos, quando não tínhamos nada, né? Quando a gente não tinha nada, a gente saiu das trevas para onde? Para a luz. Perdidos? Alguém aqui era perdido e foi achado, aleluia. Éramos o que? Escravos, e hoje nós somos livres, e agora pertencemos a quem? Nós temos um dono, nós pertencemos ao Senhor. Mas a libertação é relatada por outra perspectiva. No versículo 2 diz assim: então a nossa boca se encherá de riso, alegria da vida eterna, dos grandes feitos de Deus em nosso favor. Aleluia, Jesus. Deus está em nosso favor. Então, por você estar de pé, por você ter um fôlego de vida, por você estar na presença de Deus, esse versículo diz tudo. Então, a nossa boca. Então, você não precisa lembrar daquilo que você não tem. Você precisa lembrar da onde você veio, né? De quem está com você. Deus é o nosso favor. Então, baseado nisso, a sua boca tem que se encher de alegria, o seu riso, aleluia. Grandes feitos o Senhor fez por nós, aleluia. Versículo 3: grandes coisas fez o Senhor por nós. Para um povo, para um pouco de contabilizar quantas coisas Deus já fez por nós. E aquilo que eu disse, nós murmuramos muitas vezes, mas lembre-se, você está de pé, você tem dois pulmões, né? Um do lado direito, um do lado esquerdo e um do lado direito, né? Você tem um coração. A nossa máquina, a máquina de ser o ser humano, ela é magnífica. E se você está aqui, é porque está tudo
Perfeito, o Senhor está te mantendo em pé, aleluia, os seus órgãos estão funcionando, você está em pé, aleluia, você tem tudo, você tem um lar. Quando você sair daqui, você tem um lar, você tem um leito para repousar na sua cabeça, você tem um prato de alimento para você comer. Então essas grandes coisas é o que o Senhor fez por nós. Mas hoje, às vezes, nós murmuramos tanto porque nós queremos mais, nós deixamos de acreditar nas coisas pequenas que o Senhor fez, que a gente acha que isso é pouco. Mas imagina você, se o seu coração não funcionar direito, alguma outra coisa vai funcionar? Não vai. O coração e o pulmão é uma máquina. Se o coração parar, o pulmão vai sobrecarregar, então vai falhar e você não vai conseguir fazer as suas atividades cotidianas. Aleluia. O versículo 4, que diz restaurar, significa que as vitórias do passado não é garantia das vitórias futuras. Nisso o salmista tinha plena convicção que a restauração não era só uma obra humana, e sim uma obra divina. Isso é uma obra extraordinária. Eu acredito que muitos estudiosos já tentaram desenvolver o ser humano, já tentaram clonar lá a ovelha Dolly, né? Por muitos anos atrás, eles tentaram clonar uma ovelha. Tentaram, mas não deu certo. Então, pense você que as coisas que acontecem, a gente às vezes fica tão carnal, tão material, que a gente acha que é uma obra humana. Mas as coisas que acontecem em nossa vida são obras divinas, são obras extraordinárias. Aleluia, Jesus! Por isso, o salmista, ele suplica. É uma ação, um verbo de ação. Ele suplica, restaura, Senhor, no verbo de agora, no presente. Isso é uma oração do verbo agir, orar, clamar, suplicar. Então ele vai falar, restaura, Senhor. Aleluia, Jesus. Faz-nos regressar outra vez no cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Aqui as correntes do sul significa o deserto de Negueb. Tem aí uns irmãos aí que é mais estudiosos, Rafael, o Benê, que vai poder falar melhor. O Negueb é um deserto, uma região desértica, árida do sul de Israel. Aleluia. Ela é famosa pelas torrentes de Negueb. O que significa? É um deserto que é cheio de caminhos estreitos e secos, áridos. Aleluia. E quando fala torrente de Negueb, é quando chove, são enxurradas súbitas e poderosas. Então você imagina vários caminhos secos, né, áridos, e aí quando é uma região alta, quando chove, desce aquela enxurrada de água, e aleluia, Jesus, e transforma temporariamente o deserto em um local florido e fértil, simbolizando o quê? Restauração e renovação espiritual. Então quando o salmista diz, faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, ele está dizendo que as correntes, as enxurradas venham nos restaurar imediatamente. Aleluia. Aleluia. Um grande deserto do sul de Israel, com relevo acidentado e pouca chuva, ocupando cerca de 60% do território israelense. Aleluia. Em resumo, Negueb é um lugar seco que se torna um oásis temporário e milagroso com a chuva. Então aquilo que é seco, instantaneamente, milagrosamente, ele desenvolve em verdes, coisas viventes quando tem água. Aleluia, Jesus. O versículo 5 e 6, que é do futuro, ele convida o semeador a semear. Aleluia, que diz assim, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Então ele tem uma visão de futuro. O versículo 1 e 2 olha para o passado. O versículo 3 diz, grandes coisas o Senhor fez por nós. E o versículo 5 e 6, ele vai dizer ao futuro. Aleluia. Aleluia. Isso vai nos ilustrar o quê? Na parábola do semeador. Quem lembra aí da parábola do semeador? Que ele joga semente em lugares bons.
Umas crescem, outros caem no pedregulho, né? Uns vai germinar, outras não. Então o que ele quer dizer? Enquanto você semeia, você chora. Nem toda semente que você vai lançar, ela vai prosperar. E quando ela não prosperar, a gente às vezes se entristece. Isso significa, enquanto você semeia, você chora, você anda, você busca. Mas a grande vitória nisso é que tudo que trará, sem dúvida, a grande colheita será abundante. Aleluia, Jesus. Então o Senhor é louvado porque te tirou do cativo, né? E se você clamar no verbo de agir, pedir, né? Grandes coisas o Senhor fará por vós. Mas se Ele te tirou do cativeiro, se você clamar, Ele quer que você faça alguma coisa. Não é de mãos dadas de mãos cruzadas que a gente vai ficar, né? A gente ora, pede ao Senhor que o Senhor abra as janelas dos céus, que o Senhor nos dê um emprego, que o Senhor nos cure, que o Senhor nos abençoe, que nada falte na nossa despensa. Mas muitas das vezes a gente esquece de orar, falando: Senhor, eu quero fazer isso para o Senhor, meu propósito é fazer isso, fazer aquilo. Muitas das vezes a gente só quer, só pede, né? Eu estava escutando uma pregação e era uma irmã abençoada por Deus, estava falando assim: bênçãos até os ímpios recebem. Então não fique iludido com carro, casa, bênçãos, porque todo mundo recebe. Aquele Glória a Deus. que está na igreja recebe, e aquele que não está não recebe também. Então isso não significa de uma porta aberta para o céu, porque o Senhor te deu um carro, ou porque o Senhor te deu um emprego, ou porque o Senhor te deu uma casa, porque você conseguiu, significa que o seu lugar está garantido no céu. Não significa isso. O que significa que o nosso lugar está garantido no céu é o que o Senhor pensa ao nosso respeito. Quanto tem de nós ao Senhor? O que o Senhor recebe de nós, né? A oração de Caim e Abel, a oferta de Caim e Abel, o Senhor recebeu uma e outra o Senhor não recebeu. Então significa quanto que o Senhor recebe de nós, é o que significa que nós vamos nos encontrar com Ele, né? Porque naquele grande dia, muitas pessoas vão falar assim: Senhor, em Teu nome eu profetizei, em Teu nome eu curei, em Teu nome eu fiz isso e isso, e Ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim que eu não te conheço. Então, nós temos que pensar a respeito do que o Senhor pensa sobre nós. Aleluia! Ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito, Ele tem pensamento de bênçãos. Mas quanto tem do Senhor em você nessa noite? Quanto terá do Senhor em você neste ano? Ou você só vai ficar: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu faço, eu aconteço, eu oro e chove, eu oro e para a chuva. Não, não é sobre isso. É quanto tem do Senhor na sua vida. Aleluia! Nesse ano de 2026, você pode semear na sua vida espiritual, né? Quantas vezes nós, como eu falo e repito, quantas vezes a nossa vida material está sempre um passo à frente da nossa vida espiritual? Aleluia! Nesse ano de 2026, vamos semear a nossa vida espiritual. Vamos fazer o quê? Investimentos na obra do Senhor. Faça investimentos de consequências eternas. Sabe o que é investimento de consequências eternas? É aquilo que lá no futuro, que você plantou hoje, você vai semear eternamente. Aleluia! Eu estava conversando com a minha tia, ela estava reclamando muito, falando, todos os dias ela reclama que tá difícil, que o braço vai cair, que as coisas não estão certas, que isso, que aquilo. Aí eu falei assim: ó tia, sabe qual é o problema nosso da humanidade? É que a gente tem escolhas que vão ser consequências lá na frente. Nós fazemos escolha hoje, né? Às vezes escolhas que não são escolhas sábias, escolhas que não são da vontade de Deus, e isso vai refletir lá na frente. Eu falei para ela: a senhora não escolheu ter filhos. Eu escolhi, né? São escolhas. E aí vai consequência lá na frente, e ela estava reclamando: ai, porque eu não tenho ninguém, porque isso, porque assado. Eu falei: são escolhas que nós fizemos no passado,
que vão refletir as consequências lá na frente. Aleluia, o pastor está vendo que é para me parar. Então, faça escolhas, faça investimentos de consequências eternas. Que neste ano você possa viver o quê? Com gratidão em relação ao passado. Seja grato da onde o Senhor te tirou. Aleluia, Jesus. Com súplica em relação ao presente. Suplique todos os dias. Você está no presente. E com o investimento na obra em relação ao futuro. Vou repetir. Você possa viver com gratidão em relação ao passado. Eu sou grata por tudo que o Senhor fez por mim no passado. E eu possa viver com súplica. Que nós possamos suplicar todos os dias que nós pudermos, e com investimento na obra em relação ao futuro, para que nós façamos investimentos de consequências eternas. Aleluia. Então essa foi a palavra que o Senhor deixa para nós nessa noite. Saia daqui com pensamentos diferentes, né? Com pensamentos de bênçãos, com pensamentos de gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez em você no ano que já passou. E saia daqui com convicção, com vontade de investir na obra, para que você possa ter consequências boas futuramente. Amém? E assim agradeço a minha oportunidade.